Nosso Deus, sinta à vontade. Com meus irmãos, procurei para nós ler juntos. Estamos ali numa área missionária, Lagoa do Caminho, área missionária que nós temos aprendido muito ali naquele lugar. Nós cuidamos de 12 povoados. Nós estamos com a Impeleita, que constitui congregação. Começamos uma chamada Povoado Zinga e outra estamos começando no povoado chamado São Paulo. Nesse povoado Zinga tivemos alguns desafios, mas o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. Tivemos alguma dificuldade no povoado São Paulo, mas Deus é bom. Nosso dilema ali lá da Lagoa do Caminho: Deus é bom e Deus está movendo as águas. Deus é bom e Deus está movendo as águas. Isaías capítulo 61. Antes de eu entregar o microfone que pertence, quero falar um pouco da Lagoa do Caminho para meus irmãos entender como é lá um pouco. O Espírito do Senhor Jeová me ungiu. Vou repetir. O Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Parte A do versículo. Meus irmãos, sabemos que hoje é o culto de ceia, Santa Ceia do Senhor, nosso Deus, mas haja vista, estou aqui perto dos pastor, o pastor Ribamar e o pastor Wells. Sabemos que o culto de Santa Ceia é o pastor local que faz a pregação, enfim, a mensagem, certo? Então, vamos ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Isaías capítulo 61, no versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová me ungiu para mim pregar as boas novas. Repita comigo, por favor. O Espírito do Senhor Jeová me ungiu para me fazer o quê? As boas novas. Levar aquele que estão precisando. Pregar as boas novas. Pregar as boas novas. A Bíblia Sagrada vai falar para a gente sobre pregar as boas novas do Senhor nosso Deus. Certo? Quero que meus irmãos repitam comigo, por gentileza. Deus. Mais forte. Deus me escolheu. Para quê? Para me levar a palavra do Senhor nosso Deus. Levanta a mão para o céu, por gentileza. No terceiro andar, diz: Deus me escolheu para me levar as boas novas àquele que está precisando. A Bíblia Sagrada vai falar para a gente que Deus nos escolheu para nós levar as boas novas de salvação para aquelas pessoas que precisam. Sabemos que a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis capítulo, Deus me escolheu. Gênesis capítulo 6. No Gênesis capítulo 2, Deus fez o homem. No capítulo 2, versículo 7. A Bíblia Sagrada vai falar para a gente que no capítulo 2 e o versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e assoprou nas suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. No capítulo 3, a Bíblia diz que o Senhor deixa Adão ali no Jardim do Éden. Só que no capítulo 3, no versículo 8, no versículo 9, a Bíblia diz que o Senhor chamou Adão: Adão, Adão, onde tu estás? A Bíblia Sagrada vai falar para a gente que ele responde. Deus faz uma pergunta e ele responde: Senhor, eu estava nu ou estou despido. Aí o Senhor pergunta: por que você está assim? Porque eu pequei contra ti. O Senhor me escolheu. A Bíblia diz que no capítulo 4, vemos, no capítulo 4, no capítulo 3, Deus expulsa Adão e Eva. No capítulo 4, Adão e Eva
a Eva dá à luz a 2 filhos. Já no capítulo 5, vemos que o Senhor dá oportunidade para o homem. Já no capítulo 6, aonde que o Senhor me escolheu. No capítulo 6, a Bíblia diz que Deus olha e vê Adão no meio de uma geração. E a Bíblia diz que Deus chama Adão. No capítulo 6, versículo 11, versículo 12 e versículo 13, a Bíblia diz que Deus chama Noé. Disse: Noé, eu te escolhi. Noé, agora faz uma arca, porque o pecado do homem, o pecado da humanidade subiu às minhas narinas. Agora faz uma arca, porque eu vou dar cabo toda a carne. Noé faz uma arca, porque a Bíblia diz que o Senhor para Noé fazer uma arca, porque ia chover. Deus, bota a mão para o céu. O que gosta disso? Por gentileza. Bote, meu irmão, vocês estão tímidos? Bota a mão para o céu assim. Diz: Deus me escolheu para me levar às boas novas. As boas novas. Deus nos escolheu para nos levar as boas novas de salvação para aquelas pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Então a Bíblia diz que Deus chamou Adão. Deus chamou Noé. Deus chamou Noé para levar as boas novas para aquelas pessoas. Porque Deus disse: olha, Noé, vai chover, vai lá, fala que vai chover, e para o povo se preparar, faz uma arca, Noé, porque eu quero aquele povo, Noé. Mas só que o povo não ouviu a palavra do Senhor, nosso Deus. Já visto que o pastor Elcio me deu até uns 35 minutos, e vamos correr um pouquinho. A Bíblia Sagrada vai falar para a gente: Deus me escolheu. A temática desse texto: Deus me escolheu. Porque Deus escolheu, quando nós aceitamos Jesus, Deus, o Senhor Jesus Cristo, já dá uma oportunidade para a gente, para nós não ser crente de banco. Não é, pastor? Para nós não ser crente de banco. Não. Entenda bem que tem 2 pastores aqui à minha retaguarda, e qual que eu não estou um texto doutrinário. Estou falando que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Tem muitas vezes Deus escolhe a gente para nós levar a palavra do Senhor, nosso Deus, a pessoa que está precisando. Às vezes nós falamos assim, às vezes o pastor marca um evangelismo. Digamos que o pastor marca, o pastor Elcio, o pastor Ribamã marca um evangelismo. Diz: olha, tal dia vai ter um evangelismo. E eu quero que todos vocês estejam aqui, mocidade, para me ajudar a evangelizar. Aí eu disse: não, pastor, não vai dar certo, chame outro. Porque eu não posso. Deus me escolheu. A Bíblia Sagrada que Deus me escolheu. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1 e o versículo 5, Jeremias capítulo 1 e o versículo 11. Tem muitas vezes quando o Senhor fala para Jeremias no capítulo 1 e no versículo 5, a Bíblia diz que Deus disse: Jeremias, eu te escolhi, Jeremias, dentro do ventre da tua mãe, Jeremias. Aí o Jeremias fala assim: Senhor, eu não sei falar. O que é que eu tenho com esse versículo? Jeremias quis dar um de coitadinho na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Vocês estão me vendo esse pequeno homem aqui? Eu era gago nato. Pastor? Era gago nato do nascimento. Bota a mão para você assim: mas Deus me chamou. Quando Ele chama, Ele cuida. Aleluia. Quando Ele chama, Ele... A Bíblia Sagrada diz que Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar. Aí Deus disse: Jeremias, eu te escolhi como profeta desde o ventre da tua mãe, Jeremias. Não diz que tu não sabe falar, porque eu botei palavra na tua boca, Jeremias. Fala assim: Deus colocou palavra na minha boca. Olhe para o seu irmão aí, por gentileza. Qualquer coisa, pastor, com Deus, depois me dá um puxadão
de orelha. Fala assim, olha para o seu irmão assim, diz, ei, não diga que você não sabe falar. Que Deus botou palavra na sua boca, para levar as boas novas de salvação para aquelas pessoas que estão lá fora, que não sabem, que não conhecem. Vê quando a pessoa começa a falar disso, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Jeremias capítulo 1, versículo 11. A Bíblia Sagrada diz que Deus faz uma prova para Jeremias. Jeremias, o que é que tu vê, Jeremias? O que é que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Vestir bem, Jeremias, porque eu zelo da minha palavra. Pastor Elcio, eu não sei pregar, mas tu sabe cantar. Pastor Ribamar, eu não sei pregar, mas eu sei cantar. Pastor Ribamar, eu não sei cantar, mas tu sabe pregar. Pastor Ribamar, eu não sei cantar, mas você sabe ler, mas você sabe dar um folheto, já é uma pregação. Vá. Deus me escolheu. Deus me escolheu. A Bíblia Sagrada vai falar para a gente, Deus me escolheu. Deus escolheu Daniel para testificar da fé. Deus escolheu Daniel, Deus botou Daniel lá naquele palácio. Deus escolheu quem? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Aí Daniel ficou naquele palácio com o rei. A Bíblia Sagrada diz que tentaram, como todo mundo sabe, fizeram uma armadilha para colocar Daniel ali na cova dos leões. Aí a Bíblia diz que Deus é tão lindo, Deus é tão bom, que Deus disse, eu vou dar uma prova para esse meu servo. A Bíblia diz que armaram tudo e jogaram Daniel na cova dos leões. Aí a Bíblia diz que o rei Dário disse, Daniel, esse Deus que tu serve, Daniel, vai te livrar, Daniel, dos leões, Daniel. A Bíblia diz que Daniel faz uma afirmação, diz, vai. Deus me chamou para mim vencer a batalha. Deus lá no primeiro livro de Samuel, falei a memória qualquer coisa aqui, o pastor Elcio e o pastor Ribamar pode me corrigir. Lá fugiu, se é 1 Samuel, 2 Samuel, que Davi lutou contra o gigante Golias. Capítulo 17. A Bíblia Sagrada vai falar para a gente que o Senhor, Deus, escolheu aquele jovem Davi. A Bíblia diz que o Davi, segundo Samuel capítulo 17, encontrei. A Bíblia diz que o Senhor, Deus, escolheu aquele rapaz para lutar contra aquele gigante. Muitas vezes, meus irmãos, o gigante está perto de nós. O perfil do gigante é para nos colocar medo. O perfil do gigante para nos dizer, você não vai conseguir. O perfil do gigante é você não vai conseguir. E o perfil do gigante é tão grande que ele diz assim, ei, você não vai conseguir. Não adianta você lutar, você não vai conseguir. Mas a Bíblia diz que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus nos escolheu para nos levar as boas novas de salvação. Deus nos escolheu para levar. Daniel capítulo 6, versículo 16 e 17. Daniel na cova dos leões. Leão, força. Cova, a morte. Homem. Veja que quando passou dias, passou a noite, a Bíblia diz que aquele rei Dário, gritou, Daniel, foi de manhã cedinho, Daniel, e Daniel ouviu, disse, meu rei, o Senhor mandou anjos, para que ele não venha, que não fosse entregar. Deus manda anjos, Deus envia anjos, mensageiros, anjos para nos guardar, ou anjos para nos avisar. Deus envia anjos. Pastor, é sério isso? Sim.
A Bíblia Sagrada diz que quando Josué estava lá, Josué capítulo 5, Josué capítulo 6, versículo 6, versículo 13, versículo 14 e versículo 7. A Bíblia diz que Josué estava ali em pé, de repente apareceu o anjo e perguntou: ei, tu é um dos nossos ou tu é um para lutar contra nós? Disse: acalma, aquieta-te, não tema, porque o Senhor está contigo. Levanta a mão para o céu assim, já vou entregar meu pastor Elcio. Levante a mão para o céu e disse: o meu Deus me escolheu, e Ele está comigo na luta, na batalha. Ele nunca me deixou só. Deixa eu contar uma coisa com meus irmãos, é rapidinho. Lá nós estamos na Lagoa do Caminho. Eu fui visitar mais meu filho de 14 anos. E um rapaz chegou para mim assim e disse: irmão, tu vai visitar aquela casa? Eu disse: vou sim. Eu disse: não vai ali, porque aquele rapaz ele não vai deixar, ele não vai ouvir você. Disse: por quê? Porque todo crente que vai lá, ele fecha a porta. Disse: é assim que eu gosto, é assim, desse jeito mesmo. Ele disse: rapaz, tu é doido. Disse: estou doido para ganhar ele mesmo. Eu disse: Paulo, fica bem aqui, meu filho. Qualquer coisa, você corre, deixa que eu fico. Se bater só no velho, sai. Cheguei lá na porta, bati. Nós estávamos no trabalho de evangelismo, nesse dia que foi a pedra fundamental. Bati lá na porta, eu disse: bom dia, bom dia. Eu não me identifiquei como pastor, me identifiquei como servo. Disse: olha, o meu nome é Alex, servo do Senhor Jesus. Nessa tarde eu vim aqui convidar o Senhor para o Senhor participar do lançamento da pedra fundamental aqui do nosso povoado. Você é o nosso convidado tão especial que eu vou deixar uma cadeira só para você vai ficar pertinho de mim. Ele olhou para mim e disse assim: isso é sério? Eu disse: não, isso é sério. Disse: pois eu vou. Quando aquele homem chegou aqui, os irmãos, pastor Elcio, pastor Ribamar e a igreja vou ficar aqui porque ficar sem falta de reverência, né? Ficar assim, ele olhou para mim assim e disse: você veio? Ele disse sim, irmão. Resultado. Ele disse: olha, irmão, no dia que você quiser dirigir um culto, pode dirigir um culto aqui na minha casa. Resultado, passando dias e dias, fizemos um trabalho com criança evangelizando, entregando folheto, aquela maravilha. E ele tem 3 filhas, adolescente. Ele olhou para mim assim e disse assim: pastor, depois que disse: pastor, ore por essas minhas 3 filhas. Eu já falei para ela que era para elas aceitar Jesus. Aí começou primeiros crentes da Lagoa do Caminho, 3. Fizemos evangelismo com crianças pregando, criança evangelizando, criança dando folheto. Eu disse: ó, como você não sabe ler, você entrega o folheto diz assim: ó moço, Jesus te ama. Ó senhora, Jesus te ama. Ó criança, Jesus te ama. E assim as crianças fizeram. Quando chegou no culto à noite, eu vi aquelas crianças. A minha menina de 11 anos, a Bia, começou a pregar para as crianças. Deu uma oportunidade para ela: minha filha, prega só para criança, só para criança. Ela prega só para criança. E nós oramos naquele dia ali, 15 crianças aceitando Jesus. Vou resumir. E a Bíblia, aí nós estamos ali naquele povoado, nós estamos com 24 novos decididos. Amém? O povoado Zinga, 24 novos decididos, novo decisão. Já está chegando, para mim já encerrar a minha participação. A Bíblia Sagrada de Deus me escolheu. Deus me escolheu para levar, para me profetizar vidas e vitória. Como é, pastor Alex? Sim. Pastor, qual o texto? Ezequiel capítulo 37, versículo 1, 2, 3 e 4. A Bíblia diz que Deus chamou Ezequiel, levou ele em espírito. E a Bíblia diz que o Senhor faz uma pergunta para ele, disse: filho do homem, tem como eu possa esses ossos reviver? Ele disse: Senhor, tu sabes. E a Bíblia diz: então abre a tua boca e começa a profetizar.
Bota a mão para o céu assim, por gentileza. Qualquer coisa pode ajudar, depois me dar um puxão de orelha. Bota a mão para o céu assim, por gentileza. Por gentileza. Tem muitas vezes que nós adoradores em Cristo do Senhor, Salvador, Jesus Cristo, às vezes nós fica tímido de levantar a mão para o céu, glorificar é o Senhor, nosso Deus. Mas tem muitas vezes que a pessoa, quando a Deus defende a calma aqui, outros demais, que chega uma pessoa, bota a mão, está tudo bem, leva logo. Bote a mão para o céu, por gentileza, todos que estão aqui. Fala assim: Deus me escolheu para mim, ou para mim, profetizar em lugar que não tem vida, para nascer vida. Deus me escolheu para me profetizar onde que não tem vida, para ter vida, e para me profetizar vitória, não maldição, vitória, vitória, vitória. Vitória. Deus me escolheu para me profetizar vida e vitória. Falta 2 minutinhos para mim já encerrar. Agora, nós vemos que Deus escolheu homens, Deus. Agora, quem vai escolher é o Senhor Jesus. Deus os chamou, profetas, homens. Agora o Senhor vai escolher homens para levar as boas novas de salvação. Com isso, eu encerro em nome do Senhor Jesus. Os escolhidos para levar as boas novas. Mateus capítulo 4, versículo 21. Mateus capítulo 4, versículo 19, o versículo 21. Quando o Senhor Jesus olha ali, tem aqueles homens e diz: ei, vem aqui. Agora vocês não são mais, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vocês vão ser agora pescadores de homens. Vai levar as boas novas de salvação a quem se precisa. Eu quero encerrar porque já deu o meu momento, certo? A minha participação. Mas para mim encerrar, chegar aqui, pastor Elcio, pertence ao microfone, quer dizer assim: eu gosto muito de falar isso. O valor de uma lágrima me ensina o valor de uma vitória. O valor da lágrima me ensina o valor da vitória. Ou um sorriso. Veja que Salmo 30, versículo 5, a Bíblia diz: o choro pode durar, mas a alegria vai amanhecer. Ana estava chorando muito. Capítulo 1 chorou. Capítulo 2 ela sorriu. Filho pródigo, capítulo 16 em diante. Vamos ver. A luta me ensina o valor de uma vitória. A luta me ensina o valor de vitória. Olha a luta de Davi. Olha a vitória dele. O tempo me ensina o valor da fé. O tempo me ensina o valor da fé. Ou dizendo melhor, Deus me ensina o tempo da fé. Por quê, pastor? A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 28. A Bíblia diz que o Senhor olha para aquela mulher e fala assim: ó mulher, grande é a tua fé. Vai conforme que tu desejais. Ó mulher, grande é a tua fé. Vai conforme que tu desejas. Está comigo? Dizendo assim: o que você deseja para você? O que você deseja para os outros? Eu penso que só bênçãos, vitórias e maravilhas. Amém? Meu pastor, muito obrigado. Meus irmãos, o servo de Deus, ele vive de vitória em vitória. Se não se disser, perguntar para os irmãos, quem precisa de uma vitória hoje? Só se ele não está vivendo uma vida tão morna que ele já se acostumou com as lutas
e não está pagando o preço, orando, buscando e dizendo: Deus, entra nesta causa. Porque acontece, irmãos, acontece às vezes de pessoas passar problemas familiares, pessoas passar problema de saúde, ele passa 2 horas atrás do médico, 2 horas, passa às vezes até o dia todo, mas não passa meia hora de joelho. Às vezes vai atrás do advogado, e ele sair de casa até ir falar com o advogado e voltar, ele demora no mínimo aí 3 horas. Mas às vezes a gente não demora 40 minutos aos pés de Jesus. Orar, irmão, não é fácil. Orar é uma resistência que a gente tem que dizer: eu vou fazer, e se jogar, porque senão não vai. Por exemplo, muitos irmãos estavam sabendo da vigília ontem a noite toda. Quem foi lá na vigília? Não levante a mão, que eu estava lá. Entendeu? Então, orar é mais fácil deitar, é mais fácil ficar na frente do celular. É ligeirinho que dá 2 horas na frente do celular, mas dobrar o joelho e orar. Ou nós nos inconformamos, não nos conformamos com a situação, aí sim nós vamos ver Deus operar algo nas nossas vidas. Quando nós dissermos: Senhor, eu não aceito, eu quero um milagre, eu quero o teu agir, eu quero o teu trabalhar, porque eu tenho certeza em alguma área da tua vida, tu hoje, se brincar, tu precisa de pelo menos 3 coisas hoje, 3, no mínimo 3 coisas. Pastor, é verdade. E o que tu está fazendo para essas 3 coisas ser realizadas? O que eu e você estamos fazendo? Pastor, e o que eu devo fazer? Orar. Que mais? Ler a palavra, confiar na palavra. Nós não podemos também deixar de jejuar, porque, irmãos, a luta espiritual, ela é grande, ela existe. Existe uma luta espiritual para te fazer perdedor, desistir, se afastar do caminho de Deus. O diabo tenta trabalhar na tua vida constante para você largar Deus, deixar, e o diabo ceifar a vida e levar para o inferno, para que você não tenha experiência, porque uma vitória vai fazer você ter uma experiência com Deus, e dizer: Senhor, eu não posso te deixar. O diabo pode tentar, a carne pode tentar, os amigos podem chamar, o pecado é atrativo, pode te convidar, mas você diz: o meu Deus tem me feito coisas grandes, eu não posso deixar o meu Deus. Primeiro, tem experiência com Deus. Segundo, tem experiência com milagre. Um milagre te faz forte. O salmista Davi dizia: eu quero ser vitorioso amanhã, é lembrar do que Deus me fez ontem, é lembrar do que eu era ontem, o que eu era ontem. Ontem eu comecei na vigília só agradecer a Deus. Quem era o irmão Elcio, que um dia aceitou a Jesus na Vila São João, em 2000, mais ou menos 2000, isso mesmo, no mês de junho, mais ou menos, eu aceitei Jesus, e eu olhando quem sou hoje,
Eu disse: meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto. Aí eu fui lembrar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Eu fui lembrar do que Deus já fez. Lembrar do passado te dá força para cada vez mais vencer. Busque o teu milagre. Busque algo novo na tua vida. O diabo, ele está como um leão ao nosso derredor, caçando o momento a destruir, irmão. Tem gente que brinca com o diabo, parece que o diabo é bicho de estimação. Tem gente que brinca com o pecado, achando que o pecado é uma coisinha bonita, é o pecado. Mas o pecado não brinca com ninguém, irmão. Eu fico vendo, irmão, tem às vezes crente que às vezes está achando, enchendo os olhos com o mundo, enchendo os olhos com o mundo. O mundo é já que o pastor Alex vai voltar para orar. Enchendo os olhos, eita o mundo, o povo pula, o povo se alegra, eita. Tu não sabe as madrugadas de angústia que eles passam. Tu não sabe que eles gastaram dinheiro na bebedeira, nas noitadas, nas drogas, na prostituição. Ontem eu ia chegando da vigília e um casal de lésbica lá pertinho. Eu ia chegando da vigília e estava o povo lá. Numa situação, irmão, deplorável. Vigia. O que nós vamos fazer, irmão, nosso ato é: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo,